Nós sabemos já da geometria euclidiana o que é uma circunferência. Circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano que estão equidistantes a um determinado centro. Então, vamos estender essa definição para a geometria analítica e ver se nós conseguimos algumas fórmulas para uma circunferência. Então, vamos supor que eu tenho um centro aqui. Esse é o meu centro de coordenadas. Pode ser xc, yc, de centro. E eu quero achar uma equação para todos os pontos que estão a uma distância r desse centro. Nós sabemos que esses pontos vão formar uma circunferência, certo? Será algo mais ou menos assim. Então, todos os pontos dessa circunferência estão a uma mesma distância do centro e vamos ver se nós conseguimos achar uma equação para isso. Bom, vamos pegar um ponto P qualquer nessa circunferência. Vamos pegar o ponto P de coordenadas xy, quaisquer xy. Bom, então o que nós sabemos? Nós sabemos que a distância desse centro até o ponto P é igual a r. Então, eu sei que a distância... E o que é a distância do centro até o ponto P? Bom, é só usar a nossa fórmula, é a raiz quadrada da diferença das coordenadas x ao quadrado, então x menos xc ao quadrado, mais a diferença das coordenadas y ao quadrado, y menos yc ao quadrado. Isso aqui é igual a r, que nós chamamos de raio, certo? Agora, eu vou levar os dois lados dessa equação ao quadrado, nós vamos ficar com x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a r ao quadrado. Isso aqui é a equação de uma circunferência com centro no ponto xc, yc. Então, por exemplo, se eu tenho uma circunferência que tem centro no ponto menos 2, 5 e tem raio 2, como é que fica a equação? Bom, a equação vai ser x menos o x do centro, então menos 2 fica mais 2, elevado ao quadrado, mais y menos o y do centro, então y menos 5 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, então é igual a 4. Então, essa aqui é a equação que descreve todos os pontos que pertencem a essa circunferência. Nós já podemos até desenhar ela aqui. O centro dela está aqui no menos 2 no eixo x e 5 no eixo y, mais ou menos ali o 5. E o raio dela é 2, certo? Vamos só prosseguir aqui com o nosso eixo y. Então, o raio dela é 2, significa que vai 2 unidades em todas as direções, então ela vai encostar aqui no eixo y, ela vai ir 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo. Então, se a coordenada y do ponto é 5, ela vai passar aqui pelo ponto 3, vai passar pelo ponto 7 também, porque o raio é 2, enfim. E a circunferência vai ser algo mais ou menos assim. Não, mais ou menos assim. Vai passar aqui também pela coordenada x menos 4, porque o raio da circunferência é 2. Enfim, eu acho que você entendeu esse esboço. Agora, vamos fazer o contrário. Se eu tenho a equação, vamos ver se nós conseguimos descobrir o centro e o raio da circunferência. Se eu tenho x mais 4 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é igual a 1. Bom, basta comparar com a equação geral da circunferência. E, aliás, o meu livro diz que essa equação aqui recebe o nome de equação reduzida da circunferência. A equação geral é quando você expande, quando você eleva de fato ao quadrado e passa o r ao quadrado para o outro lado e fica só o zero aqui na direita. Essa seria a equação geral, mas nós vamos ver isso depois. Então, vamos ver qual é o centro e qual é o raio dessa circunferência aqui. É só você comparar. Bom, esse mais 4 tem que corresponder a esse menos xc, certo? Então, qual vai ser a coordenada x do centro? Bom, a coordenada x do centro vai ser menos 4.
Se eu colocar o menos 4 ali, eu fico com menos menos 4, que é mais 4. Agora, aqui eu tenho mais 1, que tem que corresponder a esse menos YC. Então, o YC só pode ser menos 1, porque eu tenho um menos YC e menos menos 1 fica mais 1. E esse 1 aqui só pode corresponder ao r ao quadrado. Então, o raio da circunferência, se o raio ao quadrado é igual a 1, é porque o raio também é igual a 1. Não existe raio negativo, certo? Então, a nossa circunferência vai estar aqui no menos 4 e menos 1. Então, coordenada x menos 4, coordenada y menos 1, e ela tem raio 1. Então, a circunferência vai ser mais ou menos assim. Ela vai encostar no eixo x, porque ela vai uma unidade para cima, então ela vai encostar no eixo x. Ela vai uma unidade para a direita, aqui, então ela vai passar pela coordenada menos 3. Vai uma unidade para a esquerda, vai passar aqui pela coordenada menos 5. E vai também uma unidade para baixo, então ela vai passar pela coordenada menos 2. Bom, aqui é bem fácil, certo? O problema mesmo fica quando nós temos a equação geral da circunferência, que é quando eu elevo isso aqui ao quadrado. Então, vamos fazer isso. Eu vou elevar, de fato, isso ao quadrado. Então, x menos xc ao quadrado é x ao quadrado menos 2xxc mais xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado é y ao quadrado menos 2yc mais yc ao quadrado. Agora, esse r ao quadrado eu vou passar para cá, então fica menos r ao quadrado é igual a 0. Agora, nós podemos trocar a ordem aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xxc menos 2yc mais xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 0. Só troquei a ordem aqui. Observe que são esses 4 termos, o que vai variar são esses 4 termos que tem x e tem y, e esses termos aqui são constantes, porque a coordenada x do centro é constante, a coordenada y do centro é também um valor que não muda, e o raio da circunferência também não vai mudar para uma determinada circunferência. Então, essa aqui é a equação geral da circunferência, ou equação normal da circunferência, mas eu não creio que esses nomes sejam muito relevantes. Bom, agora vamos supor que eu tenho uma equação, pode ser x ao quadrado, vamos fazer aqui embaixo. Então, eu tenho uma equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 4 é igual a 0. E eu digo para você que essa equação representa uma circunferência e eu quero que você determine qual é o centro e qual é o raio dessa circunferência. Bom, se a equação estivesse nessa forma aqui, seria bem fácil, você veria imediatamente que é uma circunferência. Aqui, na verdade, nós nem temos como afirmar de cara que é uma circunferência. Apenas com alguma manipulação algébrica nós podemos conferir se é uma circunferência. Mas eu vou dizer para você que é, e eu quero que você me diga onde é que está o centro e qual é o raio dela. Bom, existem basicamente 2 métodos. O primeiro método é o método que você compara. Você compara essa equação aqui com a equação geral, que seria essa aqui, não essa aqui. Bom, vamos ver. X ao quadrado corresponde ao x ao quadrado, y ao quadrado corresponde a y ao quadrado, menos 2x corresponde ao menos 2x xc. Então, eu sei que o menos 2x tem que corresponder ao menos 2x xc. Bom, aqui eu já posso cortar algumas coisas, certo? Se eu dividir os dois lados da equação por menos 2x, eu vou ficar aqui, ficar 1, certo? 1 é igual... Esse menos 2 cancela com menos 2, x cancela com x e fica xc é igual a 1. Então, a coordenada x do centro da circunferência é igual a 1. Dava até para fazer de cabeça aqui nesse caso. Agora, o 4y tem que corresponder a esse menos 2y yc.
Então, vamos fazer isso. O 4y corresponde ao menos 2y, yc. Bom, aqui você já vê de cara qual vai ser o valor de yc, certo? Mas não custa nada resolver de forma detalhada. Você pode aqui, enfim, os y vão se cancelar, é só eu dividir os dois lados por y. Agora eu divido os dois lados por menos 2, fica menos 2 é igual a yc. Então, o centro da minha circunferência vai ser o ponto de coordenadas 1, menos 2. Agora, qual vai ser o raio? Bom, eu vou ter que comparar para achar o raio, eu vou ter que comparar o menos 4, que é o termo constante, é o termo que não varia, eu vou ter que comparar com isso aqui, que é o termo que não varia na equação geral. Então, vamos fazer isso. Eu sei que o termo que não varia na equação geral tem que ser igual ao termo que não varia aqui embaixo. Bom, eu sei o que é o xc e o que é o yc, então é só eu substituir. Xc ao quadrado é 1, yc ao quadrado é 4, menos r ao quadrado é menos 4, portanto, menos r ao quadrado é igual a menos 9 e r é igual a 3. Então, eu sei que o raio da circunferência vai ser 3 e que o seu centro está no ponto 1, menos 2. E se você não gostou muito desse método, no próximo vídeo eu vou mostrar uma outra maneira de achar o centro e o raio da circunferência quando você tem ela na forma geral.